Olá, boa noite. Meu nome é Luzene Severina da Silva. Sou morena clara, tenho cabelo encaracolado, porém está preso. Estou usando uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma janela marrom e uma parede branca. Hoje, eu e a minha colega Flávia iremos falar um pouquinho a respeito da teoria de Vygotsky, né? A teoria de Vygotsky é que o aprendizado, ela vem através da interação e das vivências, né? Por exemplo, uma criança que convive com um adulto e com pares mais experientes, ele acaba adquirindo conhecimento e tentando imitar. Assim, ela vai desenvolvendo dia a dia. Então, na teoria de Vygotsky, a linguagem social, ela conecta ao mundo interno da criança e permite, assim, a construção do pensamento e da construção, da compreensão da criança. Também nós vamos falar um pouquinho sobre a zona de desenvolvimento proximal, né, que é o do diagrama ZDP, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências do dia a dia. Eu sou uma avó atípica, tenho um neto de 8 anos que no começo ele teve muita dificuldade com a comunicação, ele tinha muita dificuldade no falar, e ele estava quase que se transformando num guardinha de trânsito, né? Ele assinalava, então, para nós, no nosso dia a dia, a gente compreendia bem o que ele falava. Ele tinha um certo sinal para quando ele queria ir no banheiro, quando ele queria água e assim por diante. Mas ao ser incluído na educação inclusiva, na escola dita como crianças normais, ele começou a imitar os colegas e veio a desenvolver bem mais. Hoje tem dificuldade? Tem, ainda tem bastante dificuldade. Mas ele se comunica bem, né? E a fala desenvolveu extraordinariamente bem, né? E segundo a teoria de Vygotsky, o papel do educador, né, é oferecer um suporte, né? É mediar, fazer com que essa criança ela desenvolve, que ela supere os desafios, né? Então, desde uma leitura compartilhada, rodas de conversa, brincadeiras, né? Onde outros alunos vai falando, o conhecimento ele vai surgindo de forma colaborativa. Também uma coisa que eu percebi bastante que para nós como família de uma criança que tinha bastante dificuldade, para mim foi muito edificante, foi o fato da gente participar na escola no dia a dia, né? Então, fazer parte de projeto, de dramatização, de teatro, né? Brincadeiras, né? Então, foi muito edificante isso daí e nos ajudou bastante, né? Então, como a própria teoria de Vygotsky diz, né? A chave do desenvolvimento tá na vivência, né? No criar um ambiente onde a criança começa a conviver, começa a utilizar uma linguagem de forma mais autêntica, né? Isso vai incentivando com que eles vão expressando as próprias ideias, né? A minha colega também vai falar um pouco sobre a experiência dela, né? E sobre o que veio para ela, o que veio a ajudar dentro desse contexto, o que ajudou e o que transformou dentro da vida dela, não só como mãe, mas também como educadora, né? O que a educação mudou, a dinâmica mudou, né? Então, eu passo a palavra agora para minha amiga Flávia. Boa noite, meu nome é Flávia. Como a minha amiga Luzeni já apresentou, já falou meu nome, vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, tenho cabelos cacheados, no momento meu cabelo está preso, estou usando um arquinho
Estou usando uma blusa preta com detalhes de flores roxa com azul. E eu vou falar um pouco da teoria de Vygotsky, nesse curso de aperfeiçoamento que estamos fazendo. Vygotsky é um pensador que ele visa muito a questão social, a vivência e como que a educação é transformadora. Eu tenho um filho especial que hoje, no momento, ele tem 15 anos e ao longo dos anos eu vejo o tanto que ele se desenvolveu. Quando ele tinha 5 anos, o pessoal da PAI encaminhou ele para a inclusão, para ele estudar nas escolas ditas normais, né? E a partir daí que ele foi para a escola normal, ele se desenvolveu muito. E na PAI, como ele começou a andar com quase 4 anos, como tinha outras pessoas, outras crianças que eram menos desenvolvidas do que ele, um exemplo, tinha crianças da mesma idade dele, ou até adulto, que não conseguiam andar e algumas crianças que engatinhavam. E ele ao invés dele progredir, ele estava regredindo, ele queria imitar aquelas outras crianças que estavam engateando, sendo que ele já andava. E o pessoal da PAI viu que ele tinha como se desenvolver mais e colocou ele na inclusão, como eu já havia dito, e ele se desenvolveu muito e continua se desenvolvendo. Ele fala também através de gestos, ele fala, tem algumas coisas que a gente entende e outras não. E é igual a Luzeni falou, o meu filho, quando ele quer água, quando ele era menor, que ele queria água, que ele queria outras coisas, ele falava com gesto e, assim, nós da família, nós sabíamos o que ele queria, mas e os de fora? Até um dia a psicóloga falou, e se vocês chegarem a faltar, como que ele vai se virar? E ele, na escola, ele se desenvolveu muito em tudo, em todas as questões. E às vezes a gente acha que a gente está criando filho para a gente, só que uma coisa importante que eu acho é o que na escola eles aprendem. Muitas das vezes a gente, como pai, como mãe, como avó, a gente acha que ele não tem a possibilidade de fazer aquilo. E na escola está formando pessoas para viver no meio social. E ele tem se desenvolvido muito, ele não consegue, não sabe ler, mas quando a professora passa alguma coisa no quadro com letra de forma para ele copia. E eu vejo o desenvolvimento dele muito, muito além do que eu imaginava que ele conseguiria. E a educação, ela transforma. E assim eu agradeço por estar fazendo esse curso de aperfeiçoamento em educação especial e eu estou aprendendo muito e todo conhecimento sempre é válido. E eu agradeço ao CAPES, ao NEMAT, que disponibilizou esse curso para que nós educadores venhamos aprender cada vez mais e saber como lidar com qualquer público, pessoas especiais e tudo mais. Obrigada.